Graça e paz. Vamos iniciar a mensagem desta noite ouvindo a leitura de um texto na carta ou livro aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O texto lido para nós falou de uma corrida que devemos correr com perseverança. Uma corrida que nos está proposta. Veja bem, é uma corrida que nos está proposta. Não é uma carreira que nós propomos por conta própria, mas que nos é proposta, e é Deus mesmo que propõe, e é Deus que nos capacita para esta corrida. É uma carreira patrocinada do começo ao fim pela graça soberana de Deus. Deus garante tanto a largada, o início da nossa vida cristã, como também a chegada dos corredores de Cristo. Vamos levantar alguns pressupostos da corrida dos cristãos em Cristo. O primeiro é o pressuposto da vida. Sem vida, nós não podemos nem andar, quanto mais correr. Sem vida, nós não podemos nada. Mas a vida da qual eu falo é a vida de Deus, é a vida de Cristo em nós. Sem a vida de Deus em nós, nós não podemos andar e nem correr em direção a Deus. Nós só podemos andar e correr em Cristo, com Cristo, em direção a Cristo, depois que Deus põe a vida dele em nós. Sem a vida de Cristo em nós, tudo não passa de um exercício religioso inútil, que não vale nada. Portanto, o ponto de partida da vida cristã é o novo nascimento. Tem um texto que eu gosto dele, e sempre que falo do novo nascimento, eu gosto de ler esse texto, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15,
versículo 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. A semente precisa cair no solo e morrer para poder renascer, poder ser transformada, para surgir um novo pé. A semente cai no solo e morre. E a semente que cai no solo, que é semeada e morre, então a nova vida surge dessa morte. É vida que nasce da morte. Tem que morrer em Cristo lá na cruz, para depois ressuscitar com Ele em vida nova. E essa vida nova é a vida de Deus em nós. É assim conosco, assim como é com a semente, é também assim conosco, espiritualmente falando. Romanos capítulo 6, versículo 5, de preferência na versão corrigida, se você tem ela aí, vamos ouvir esta leitura de Romanos 6, 5. Preste bem atenção na palavra de Deus. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Assim como a semente que cai na terra precisa morrer para renascer, nós fomos semeados no corpo de Cristo lá na cruz, com Ele morremos e participamos também da sua ressurreição. É assim que nascemos de novo. Qual é a carreira ou a corrida de uma pessoa que não nasceu? Nenhuma. Se ela não nasceu, não tem nada, não vai ter nada, porque ela não nasceu. Se nós não nascermos de novo em Cristo, nós não temos vida cristã nenhuma. Podemos ter vida religiosa, vida que sai fora, mas a vida de Deus em nós, que nos faz permanecer até o fim, até tocar a fita de chegada, essa não. Então, é preciso nascer de novo. Pelo novo nascimento, a vida de Deus entra em nós. Com a vida de Cristo em nós, estamos prontos para iniciar a caminhada cristã, a jornada, a corrida dos crentes em Jesus, dos fiéis em Jesus. Muitos conselheiros dizem para as pessoas: chamem Jesus para entrar em suas vidas. Outros dizem: orem, tem que orar para Jesus entrar nos nossos corações. Mas isso é um ponto falso, porque Cristo não entra em nós desse jeito. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Cristo só entra em nós se crermos que com Ele morremos naquela cruz para o pecado.
Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele vem viver em nós. Tem gente que diz que Cristo não vive em nós, que é uma maneira de dizer, mas ele não vive em nós. Eu sou limitado demais até, mas eu creio na palavra de Deus. Se ela diz que Cristo vive em mim, então ele vive. Além disso, quando Cristo está em nós, quando Cristo vive em nós, não temos dúvida nenhuma disso. A gente sabe que Ele está em nós, que Ele está aqui dentro, que Ele vive. Uma carreira proposta por Ele, iniciada por Ele, sustentada por Ele, do começo ao fim, não acaba. Ela não pode acabar, porque ela é bancada por Ele. O segundo pressuposto que eu quero destacar aos irmãos é o pressuposto do desembaraço. O texto que foi lido para nós mostrou o seguinte: deixemos todo o embaraço, todo, não alguns, todo o embaraço. O que é embaraço? É aquilo que atrapalha a gente correr a corrida cristã adequadamente. A outra versão diz assim: desembaraçando-nos de todo peso. É importante notar que esse embaraço está em torno de nós e não dentro de nós. Mas não dá para correr embaraçado. Se você está embaraçado com as coisas, você não tem condições de correr esta corrida tão preciosa de Deus. Não dá, irmãos, para correr enroscado em peso, em situações criadas muitas vezes por nós mesmos. E existem embaraços que em si não são pecaminosos, como as preocupações, o cuidado do dia a dia, mas existem embaraços pecaminosos. O que fazer? Desembaraçando-nos é o que fazer. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Por isso que eu disse que são situações externas, porque aqui diz nos rodeia. Aquilo que está rodeando não está dentro, mas fora. O escritor aqui desta carta, deste livro, faz uma diferença aqui entre embaraço, peso e pecado. Porque ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Então,
a situação está ao nosso redor. Deus não quer nada dificultando ou atrapalhando a nossa corrida e o nosso relacionamento com Deus e com os outros participantes da corrida. A vida de Cristo que está em nós nos dá essa condição. Se você é um participante da corrida celestial, você vai dar um chega para lá nos embaraços e também nas vis tentações do pecado que vem muito perto, vem investindo de uma maneira bem forte. Mas temos a condição de sair disso. Temos a condição, porque Cristo está em nós nos defendendo. O pecado aqui apresentado neste texto é em torno, ao redor do santo e não dentro dele. O pecado, o mundo, o diabo e as tentações estão fora da nova criatura. E tudo isto investe forte mesmo, contra o cristão nascido de novo, contra a nova criatura. Mas não conseguem nos atingir. Sabe por quê? Porque é Cristo que está nos defendendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, em nós, porque Ele é por nós, em nós, então nada pode prevalecer, nos derrotar. A vida de Cristo em nós nos dá condição de sair de qualquer situação de embaraço e também de qualquer situação de pecado. Você tem poder para desembaraçar dessas coisas. Tem poder para sair fora dessas coisas. Quem colocou o crente na corrida foi Deus. Foi Ele que colocou. Mas, preste atenção, importante. Quem tenta correr sem ter sido colocado na corrida por Deus, não conseguirá. É aqui que entra a apostasia. E ajuda a mostrar quem é quem é nascido de novo e quem não é, quem está no engano. Então, irmãos, a luta é grande. Eu sei que é. A luta é grande. As contradições são muitas. E o inimigo não dá trégua. Mas, se você foi colocado por Deus na corrida, em todas essas coisas, você será mais do que vencedor, por meio de Cristo, que vive em você. Agora, se não foi colocado na corrida por Deus, qualquer coisa, nem precisa ser forte, desanima você. Você fica desanimado. E aqui entra a apostasia. O apóstata é aquele que tomou uma decisão pelo Evangelho em algum momento, mas antes de chegar ao patamar da experiência de fato com Cristo, ele volta.
ele sai fora, ele desiste. Então, irmãos, correr com uma mochila pesada nas costas é algo ruim. Temos de correr com leveza, sem peso, nos cansando a gente. E o trabalho é uma coisa muito boa e necessária também, mas pode se constituir um peso na vida daqueles que se descuidam do compromisso com Deus na sua vida. Falta de prioridade em relação ao tempo. Eu não tenho tempo. Na verdade, não é falta de tempo. Você não tem falta de tempo. Você tem, sabe o quê? Falta de prioridade. Falta de prioridade. A prioridade é a gente que faz. Você faz a prioridade. O sono, o cansaço físico, as tribulações, o sofrimento, a perseguição, tem peso. Mas nós temos de nos desvencilhar, nos desembaraçar disso, pela graça de Deus. E pela graça de Deus nós podemos. Não podemos fossilizar, petrificar por causa dessas coisas. Até as afeições naturais podem se constituir um embaraço na corrida. Certa vez tive que dizer para uma pessoa que me perguntou se tal dia e tal hora ela poderia ir em casa. Mas como coincidiu exatamente o dia e o horário de um culto que é muito caro para mim, que é o culto de oração e de adoração de quarta-feira, e eu não gosto de faltar, gosto de vir, só se não tiver outro jeito mesmo. Aí eu tive que dizer para ela que eu não poderia atendê-la. Mas por quê? Porque eu tenho um culto. Mas que culto? O culto de quarta-feira. Vai muita gente? Não. Sempre poucas pessoas. Desde que eu frequento aqui, o culto de quarta-feira é sempre um grupo muito pequeno. Mesmo assim, agora nós podemos remarcar. Pode ser hoje mesmo ou amanhã, mas em outro horário. E nós remarcamos. E ele veio. E foi muito bom. Principalmente para mim. Foi bom para ele. Mais ainda para mim. Principalmente para mim. Você está entendendo o que é embaraço? Tem coisinhas. Não é? E se for o dia e a hora que você vai trabalhar? E se for o dia e a hora de ir ao médico? Ou até de passear? Porque passear é coisa boa. É coisa boa. O que você diria para a pessoa? Você diria: não, eu não posso te receber.
Porque eu vou ao médico, está marcado. Eu vou ao trabalho, eu tenho um passeio a fazer, eu tenho uma caminhada para fazer. E está tudo certo. E você diz não. E por que você disse quando é o culto do Senhor? Quando é para Deus? Nesse caso, a afeição da qual eu falei, fala mais alto. Então a gente precisa tomar cuidado. Não é? Isso que eu estou dizendo não é pecado, não é um pecado em si, mas poderá ser um embaraço. Desembaraçar disso é o certo a fazer. Uma pessoa embaraçada é uma pessoa atrapalhada e também obstruída. O que é que Deus diz para nós? Deixemos todo o embaraço. Foi o que Ele diz. Deixemos todo o embaraço, porque Ele sabe que atrapalha. E você sabe que Deus não joga a palavra fora. Ele não brinca com a gente. Se Ele disse, está dito, e é importante. Tem uma outra coisa que realmente é terrível. É a preocupação. A preocupação, o cuidado. A preocupação é muito pesada, gente, muito pesada. Carregar preocupação. Tem um texto lá no Salmo 55, versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor. Um cuidado só é muito para você. É pesado. Atrapalha. Tem que confiar os cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Tem uma outra versão que diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. E tem outra que diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Um terceiro pressuposto é o pressuposto de olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Eu diria que aqui está a parte mais importante da corrida cristã. Nós não podemos nos distrair de Jesus para olhar coisa alguma, por mais bonita, legal e interessante que seja. Não podemos tirar os olhos daquele que é a centralidade de tudo e que só Ele tem toda a suficiência. A obra de Deus requer que cada um de nós creiamos na suficiência de Cristo. Olhando para Jesus, aquele que naquela cruz nos atraiu para si, nos fez morrer com Ele nele para o pecado. E ao ser ressuscitado pelo Espírito do Pai, nos ressuscitou juntamente com Ele, tornando-se a nossa vida, nos fazendo assentar com Ele nas regiões celestiais.
vocês precisam olhar para Jesus, porque em Jesus está a providência de Deus para nós. A maior revelação que uma pessoa precisa é a revelação de Cristo no seu íntimo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, não é ao lado, é em mim. A igreja deveria ser um povo que não soubesse olhar para outra coisa, senão para Cristo, para Jesus Cristo. E é Ele mesmo que com a sua graça me faz olhar para Ele. Não existe nada que possa se comparar com Cristo revelado em nós. Nada. Nada. O que motiva aquele que corre é estar rodeado por muita gente gritando o seu nome ou torcendo por ele. É assim no mundo. É muito comum em momentos difíceis de um jogo, o jogador, o líder, alguém, levantar as mãos e pedir o apoio da torcida. E a torcida já conseguiu mudar jogo. Embora o texto fala que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, mas aqui essa nuvem de testemunha não tem essa função que eu acabei de dizer, porque não são espectadores que observam o nosso desempenho na corrida, nem se conseguimos alcançar a linha de chegada. Antes testemunham a nós a respeito da vida de fé. Esta é uma diferença relevante que precisamos atentar. Testemunha de uma vida de fé. As testemunhas são todos aqueles que foram apresentados no capítulo anterior. Estamos no capítulo 12 de Hebreus. Essas testemunhas aqui foram apresentadas no capítulo 11. Você pode ler depois. O cristão, o corredor de Deus, de Cristo, está cercado por uma multidão, testemunhas, que fala da validade da fé. Essas testemunhas viveram a vida de fé na palavra de Deus, olhando para Cristo. Muitos deles sofreram muito, mas não desistiram. Sofreram muito, mas não desistiram. Não saíram da corrida, nem para descansar um pouquinho, porque foram colocados nela pelo próprio Deus. E aquele que foi colocado nela pelo próprio Deus, o diabo não tira, e o pecado não tira, e ninguém tira. É um caminho que começa na cruz e sai pela ressurreição, rumo ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. É gente que não vacila diante das provações. Foram sustentados como corredores de Deus ao longo de todo
percurso, até chegar ao final, até tocar a fita de chegada. A vida que viveram e o testemunho que deram são para nós um incentivo. Então eu digo, vocês são um incentivo para mim. Quando eu estou desanimado, cansado, então eu olho a vida dos irmãos, o testemunho de fé, a firmeza, e isso é um incentivo para mim. E eu espero também ser um incentivo para você. Mas é para Jesus que nós devemos olhar. Você é um incentivo para mim, mas eu não olho para você, olho para Jesus. Eu também posso ser um incentivo para você, mas pelo amor de Deus, não olhe para mim. Olhe para Jesus, porque é o que o texto nos pediu. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele é o que inicia a fé no nosso coração e é Ele que consuma também. É Ele. Ele começa, não desiste de nós e termina a obra. A palavra traduzida para olhando firmemente tem a ideia de dar as costas aos demais, para que não sirvam de parâmetro para nós. Só Jesus é o parâmetro. Eu não quero ficar olhando nem para mim mesmo, e nem para as coisas do Senhor, mas para o Senhor mesmo, tá? Eu não quero ficar olhando nem mesmo para as coisas maravilhosas do Senhor, mas para o maravilhoso conselheiro, para Ele mesmo, para Jesus. O risco é se distrair olhando para as nossas dificuldades e se fixar nelas, nas dificuldades e nas soluções delas. Esse é um risco, viu? Um risco você ficar aí olhando, fixado na sua dificuldade, no seu sofrimento e olhando, procurando solução e não olhar para o Senhor. Vamos esquecer isso, vamos olhar para Ele, para Jesus. E finalmente, o quarto pressuposto é o pressuposto do parâmetro, que é Jesus. Vamos ouvir novamente Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Dizer que Jesus é o parâmetro do cristão, do crente, significa que ele é o modelo ou padrão a ser
observado pelo cristão. Considerar Jesus como parâmetro do cristão é tê-lo como referência essencial em todas as áreas da nossa vida. Considerai, pois, atentamente aquele, e este é Jesus. Considerai, aqui tem um significado mais profundo do que apenas um ato de pensar. Esse verbo grego sugere calcular cuidadosamente ou avaliar profundamente. Ele é usado para descrever uma consideração ponderada e detalhada de algo. Assim, o significado grego reforça a ideia de uma meditação intencional profunda acerca de Jesus. O cristão deve considerar cuidadosamente sobre tudo o que Jesus suportou, especialmente a oposição dos pecadores contra si mesmo e o sofrimento pelo qual ele passou. E a partir dessa consideração, encontrar força, vigor, força nele, para a sua própria perseverança. Não há sofrimento maior do que o sofrimento de Jesus. Não há. O autor destaca que, por mais intensa e esgotante que seja a nossa dor, o nosso sofrimento, jamais será tão duro quanto ao sofrimento de Jesus. Nós não fomos chamados a sofrer da mesma forma que Jesus sofreu, mas devemos olhar para a perseverança dele como parâmetro para nós. Se eu fosse você, eu olharia. Amém?